Eu não sei se a gente conseguiu separar os dois trechos que eu pedi. Sim. Ontem o Jornal da Band, a gente já tinha mostrado aqui essa notícia, tá? As duas notícias, na verdade. Agora, o número que acabou aparecendo e foi exibido aqui no Jornal da Band ontem à noite é meio absurdo. Eu queria que a gente rodasse, eu não me lembro, não sei qual dos dois, mas mostrar se é o do Marcos Sadoc ou do Felipe Davi, ou do Fernando Davi. Primeiro eu tenho aqui um celular e o drone. Pronto, olha isso, gente. As duas notícias são do Rio de Janeiro. Vamos lá. Nos últimos 2 anos, foram apreendidos quase 7.000 celulares nos presídios dominados pela facção. Mas por que os bloqueadores de celular, a solução para o problema, não funcionam nos presídios do Rio? A explicação oficial é inacreditável. Hoje o bloqueio é só para celular com o sinal 3G. O bloqueador que tem lá, ele é 3G. Então ele ficou numa defasagem que não consegue alcançar efetivamente o bloqueio total. Bom, ficou claro, né? Existe uma quadrilha num presídio do Rio de Janeiro, aliás, várias quadrilhas em vários presídios do Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil. E a reportagem, o Fernando Davi chamou a atenção para o seguinte: vem cá, mas essas quadrilhas, elas usam celular, elas fazem o golpe do falso sequestro, fazem o golpe do Pix, o golpe do diabo. E aí, por que não bloqueia a porcaria do celular? Aprenderam mais de 7.000 celulares. Por que não bloqueia o celular? Aí vem a explicação. A gente só bloqueia 3G. Estamos com 10 anos de defasagem. 3G. Se vocês acham que os bandidos estão com 10 anos de defasagem, a próxima matéria vai mostrar. Olha só. O equipamento parece um fuzil. O dispositivo estava com traficantes do Comando Vermelho no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Um fuzil antidrone é um dispositivo de interceptação de ondas de rádio, semelhante ao sinal usado em drones atuais. Quando os sinais de rádio suspeitos são detectados, o dispositivo interrompe o sinal original. Um kit com fuzil antidrone e rádio pode chegar a R$1.700.000. Vocês entenderam? Não sei se deu para ficar claro, mas assim, o Fernando Davi nos mostra que a polícia do Rio bloqueia 3G. E o Marcos Sadoc nos mostra que os bandidos do Rio bloqueiam drone da polícia com um fuzil antidrone que custa R$1.700.000. Aí quem é que está mais equipado para enfrentar o outro lado? A bandidagem para enfrentar a polícia ou a polícia para enfrentar a bandidagem? E ó, você vai dizer, isso é uma campanha sórdida contra o Rio de Janeiro. Isso é uma campanha sórdida contra a sociedade brasileira, que esses palhaços estão fazendo com a gente. Quando eu digo os palhaços, são os governantes. Eles são os malandros. Sabe o que eles fazem? A eleição vai chegando, aí começam a entregar viatura. E sugerem para nós que uma viatura que tem aquele giroscópio em cima, que fica girando, que aquilo é um outdoor de polícia, né? Ó, a polícia tá chegando, pode mandar bala, bandido. Que aquelas viaturas vão resolver o problema da segurança pública. Que a polícia militar vai resolver o problema com viatura. Então entrega viatura e tal. Enquanto eles estão comprando viatura, a gente mostrou aqui imagens outro dia, lá no Rio de Janeiro também, dos traficantes andando no meio da cidade, das ruas, com fuzis, mas não é um ou dois, eram assim, uma dúzia deles, andando, e a população no meio, né, desviando e tal. Ou seja, o normal hoje virou aquilo que é inconcebível. O normal é a polícia bloqueia 3G e os bandidos bloqueiam os drones com um equipamento de R$2 milhões, R$1.700.000. Como é que eles podem ter um equipamento de R$1.700.000? Como é que entra essa porcaria aqui? Brota no Rio de Janeiro? É materializada no Rio de Janeiro? É fabricado nos Estados Unidos, sei lá onde é que é fabricada essa porcaria. Lá eles dão um jeito de desmaterializar e rematerializa no Rio de Janeiro, numa impressora 3D? Não! Isso entra pelas fronteiras, ou pelos aeroportos, ou pelos portos. Ou seja, assunto federal! Assunto federal! E fica que é problema da Polícia do Rio. Mas é um assunto federal. Quando ele entra pela fronteira, esse fuzil antidrone e os fuzis entram pela fronteira, eles vão passando por estados, porque o Rio de Janeiro não faz fronteira com nenhum país. Então, a não ser que a entrada seja pelo aeroporto ou pelo porto, que ainda assim é assunto federal, mas ele vem por alguns estados. E esses estados
tem polícia. Como é que é a fiscalização desses estados? Não estou nem aí. Não foi para cá que eles vieram, foi para o Rio de Janeiro, quero que se dane. Então fica o governador que faz fronteira com algum país cantando de galo, que aqui nós reduzimos, e os estados servindo de rota de passagem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para outros estados, Bahia, né? Ceará, Pernambuco. É uma loucura. O que estamos fazendo a respeito disso? Absolutamente nada. O que o governo federal está fazendo para isso? Absolutamente nada. O que o nosso ministro Ricardo Lewandowski está fazendo para isso? Nada. Esse ministro não existe. Esse ministro não serve para nada. O governo federal não liga para você na área de segurança pública. Tem lá a Polícia Federal se desdobrando, sem apoio real do governo federal. Tem lá a Polícia Rodoviária Federal se desdobrando. E o que a gente faz? Assalto. Os assaltantes, os marginais, os sequestradores, eles usam 4G, 5G. Não tem tomada na cela. Não tem tomada na cela. Pode entrar que você não vai achar tomada em cela. Não vai achar tomada em cela. Como é que eles carregam essas porcarias? Ah, mas entra na marmita. Quem entra na marmita? Entra na marmita, aí vamos acabar. A medida do judiciário é vamos acabar com a revista íntima. Essa é a medida do poder judiciário. Vamos acabar com a revista íntima. Como é que entra? Corrupção. Como é que o Estado está combatendo a corrupção? Não está combatendo a corrupção. Basta ver que essa ação que a gente noticiou é uma ação isolada. Não é um sistema. Nós não estamos interessados em combater a corrupção. Nós, como país, não estamos interessados em combater a corrupção. Não adianta. Ali a gente teve uma lava-jato, agora a lava-jato do crime não existe. Por quê? Porque todos os ministros da Justiça são uns babaquaras. Porque a bancada da segurança pública, a bancada da bala, bando de malandro. Porque o governo federal é malandro. Porque os governos estaduais são malandros. Eles nos enganam. Eles nos fazem de trouxa. Vê na campanha municipal agora. Vou dobrar a guarda municipal. Vou triplicar a guarda municipal. Vou comprar fuzil para a guarda municipal. Entendeu? Tudo promessa, promessa, promessa. E o que vai mudar? Não vai mudar nada. Você não pode sair com o seu celular. O bandido pode, você não pode. O bandido tem um fuzil antidrone e você não tem nada para se defender porque o Estado brasileiro não liga para você na área de segurança pública. Fica fazendo o quê? Programinha vagabundo, que é o que fazem esses governos. Programinha vagabundo com nominho fofo para gastar dinheiro público, para torrar dinheiro público, para estourar o orçamento federal, estourar o orçamento estadual. As prefeituras arrebentadas, os estados arrebentados, se endividando e indo pedir favor no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal faz o quê? Proíbe operação nos morros. O Supremo Tribunal faz o quê? Solta o líder do PCC. Um dos, né? E aí, essa é a nossa situação na área de segurança pública. Essa é a nossa situação. Essas reportagens são reais. Essas reportagens não foram tiradas do nada. Essas reportagens foram veiculadas ontem. E eu trouxe 2 áudios reais de repórteres que existem, trabalham no Grupo Bandeirantes, competentes e talentosos jornalistas que foram fazer uma reportagem. Um não fez a reportagem porque sabia que o outro ia fazer para mostrar nada, não. Eles queriam mostrar fatos. E quando você junta esses 2 fatos, surge uma aberração que não se concentra só no Rio de Janeiro, mas que lá tem um epicentro. Sim, esse governo incompetente, todos os governos do Rio de Janeiro fazem as promessas de que vão solucionar o problema. E o Brasil está à deriva na área de segurança pública. Governo medroso nos estados, governo medroso na área federal. Não quer saber. Você só vê o presidente da República falando sobre o Oriente Médio, falando sobre a guerra na Europa, dando uma de valentão com os outros países e dizendo que tem soluções incríveis para os outros países. E as soluções incríveis para o nosso país na área de segurança pública?
onde a bala tá comendo também e morrendo gente pra caramba? Nada, nada e nada. Cadê o Congresso Nacional? Cadê o seu Arthur Lira? Que fica preocupado com as emendas para receber dinheiro para cá, distribuir dinheiro para lá, pensa que é o Banco Central, é o Banco Central das emendas parlamentares, seu Arthur Lira. Cadê? Cadê o Senado brasileiro fazendo alguma coisa que preste nessa área? Não tem nada que preste. Aí é demagogia. Vamos subir de 30 para 40 anos a pena máxima de feminicídio. Bacana, hein? Não prende o cara que mata a mulher. Mas agora, se prendesse, ele iria ficar 40 anos. Não, não vamos prender. Mas se prendesse, iria ficar até 40 anos. Não vai ficar, porque ninguém dá a pena máxima. Com 30 anos, se prendesse, seria muito melhor do que aumentar para 40 e não prender. Então seria melhor que a gente mudasse a forma de agir do que ficar fazendo projetinho. Agora é crime hediondo. Nossa, o Brasil mudou de patamar. É um país admirável. A Lei Maria da Penha agora tem uma manifestação muito melhor, porque são 40 anos. Tudo enganação. Nós não continuamos a dar notícia aqui de mulher que foi morta, de homem que não respeitou a distância mínima, de cara que mesmo com tornozeleira foi lá e matou a mulher. Mudou alguma coisa? Você acha que quando o cara vai matar a mulher, ele tá preocupado se são 30 anos, 40 anos? Ó, com 30 anos eu mato, porque eu estou preparado. Mas já com 40, evitarei. A gente só evita se a gente começar a botar na cadeia, que fosse 20 anos a pena máxima, mas que a gente botasse na cadeia. E a gente não coloca na cadeia. Quando a gente coloca, sai. Deu uma notícia também de um sérvio. O cara só anda com gente do PCC, foi preso com gente do PCC, saiu da cadeia pela porta da frente. Como o André do Rap, graças ao Marco Aurélio Melo, endeusado por alguns jornalistas. Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, cujo feito, ele é um grande defensor das liberdades da cadeia do André do Rap também. Então, nós estamos num nó. Eu queria trazer esse nó para você, não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.